presença se encontra. Que nesta noite o teu Espírito possa usá-lo pela revelação da sua palavra, pois é instrumento teu e está em tuas mãos. E que tudo nesta noite, Senhor, o teu nome há de ser glorificado. Continue falando conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir da tua parte, pois os nossos corações estão abertos para entender o propósito revelado do teu coração para o nosso coração aqui nesta noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos que participam de Jesus, amém? Pode tomar seu assento. Glória a Deus, motivo de alegria é esta oportunidade que o Senhor nos concede, que é de falar do amor dele, né? Glória a Deus. O Senhor, Ele colocou uma palavra no meu coração e ela já vem ardendo dentro de mim já tem um tempo. Eu gostaria de compartilhar ela contigo, porque eu creio que o Senhor vai falar muito conosco nesta noite. Amém? Hoje é a primeira terça do ano, então me sinto muito honrado com esta oportunidade e dizer também que é mais fácil estar ali, viu? Porque aqui o negócio é mais estreito. Mas Deus é bom e eu tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Isso eu tenho convicção. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de Mateus, capítulo 16. É uma passagem muito conhecida, mas que tem revelações do céu aqui para nós nesta noite. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo 13. Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que estás no céu. E também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o Senhor colocou esta palavra no meu coração e tem alguns pontos aqui que me chamaram muita atenção. A palavra do Senhor fala que indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe. Aqui já é algo tremendo, porque esta região era uma região idólatra. Esta região era uma região pagã. Era uma região onde havia muitas coisas que não agradavam ao Senhor. Era uma terra que os romanos dominavam e diziam que lá já era o Hades. Então era uma terra má. Mas Jesus estava passeando por lá. Indo Jesus por esta terra, por esta cidade. E aí já me chamou a atenção. Meu Deus, o Senhor Ele pode passear em tantos lugares. Ele foi justo para uma terra ruim. Por quê, né? E quando Jesus estava ali, imagino eu que Ele juntou os discípulos todos ali, um do lado do outro, e Ele fez uma pergunta: Quem os homens dizem que eu sou?
Entenda que Jesus já estava passeando pela terra, já estava fazendo milagres, já havia sinais e maravilhas. Então o nome de Jesus já era conhecido pela região. Já havia uma multidão que o seguia. Mas Jesus ali, ele faz uma pergunta para os seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Imagino eu que ficou um silêncio como está aqui agora. Talvez um olhou para o outro e fala: falo eu ou falo você? E muitas das vezes nós somos assim, porque nós conhecemos o Mestre, nós conhecemos Jesus, mas e se Ele perguntar? Qual é a convicção que está no nosso coração? Qual é a convicção que vai sair da nossa boca? E aí um fala para o outro, um fala para Jesus, fala: ó Jesus, estão dizendo por aí que você é João Batista. Aí outros dizem que você é Elias, outros Jeremias ou algum outro profeta. E aqui já é algo muito forte, porque esses eram grandes homens, foram grandes homens de Deus, usados por Deus. E muitas das vezes nós nos comparamos com pessoas. Muitas das vezes nós queremos, ter aquela pessoa como um exemplo. Ah, o pastor fulano de tal é um exemplo de fé e tal. Só que a pergunta que Jesus fez para eles era muito mais profunda. E quando eles respondem isso, uns falam que você é Elias, outros falam que você é João Batista, outros falam que você é Jeremias. Aí Jesus para e fala assim: tá, mas e vocês que me conhecem? Quem eu sou para vocês? E aí eu imagino que naquele instante se levanta uma grande interrogação. E Pedro olha e fala assim: olha, eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, na hora que Pedro fala isso, acho que Jesus estava, digamos que estava conversando aqui com os discípulos, e Pedro vai e solta bem alto: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha, vira e fala assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou isto, mas o meu próprio Pai que estás no céu. E quando Pedro lhe fala isso, eu imagino que foi uma revelação do céu. Não foi, como Jesus falou, não foi carne e nem sangue, não foi a sabedoria de Pedro, não foi o tempo que ele passeou com Jesus, não foi o conhecer Jesus de perto, não foi talvez a intimidade que ele tinha com Jesus, não, foi uma revelação do alto. Mas por que, irmãos, que esta revelação do alto nos chama tanta atenção? Eu imagino Pedro olhando para o mestre, e quando ele falou isto, Jesus olha para ele e fala assim: bem-aventurado Simão Bar-Jonas, bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso. Quando Jesus falou isso, eu acho que Pedro ficou meio: nossa, agora eu acertei, hein? Falei uma boa. Só que aqui tem uma promessa muito forte para nós, como igreja. Porque Jesus fala assim: e também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, eu confesso para vocês que quando eu estava lendo esta palavra,
gerou algumas perguntas no meu coração. E esse trocadilho de palavras que Jesus falou me chamou muita atenção. Porque ele falou assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí eu pensei, será que esta pedra que Jesus está falando é Pedro? E aí eu comecei a estudar, procurar referências. E a palavra do Senhor fala que o significado de Pedro é pedra pequena. Só que o que Jesus estava falando aqui para Pedro não é que a igreja seria edificada sobre ele, não. O que Jesus quis dizer aqui é que esta revelação que saiu da boca de Pedro, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, é sobre esta verdade que a igreja está edificada. Entenda, não é sobre homens, não é sobre pessoas, não é sobre cargos, não é sobre títulos, é sobre quem a igreja está edificada, e esta pessoa é Jesus Cristo. Entenda, meus irmãos, que antes desse encontro, Jesus não era conhecido como Jesus Cristo. E isso é muito tremendo. Ele era conhecido como Jesus de Nazaré, Jesus, filho da Maria. O Jesus, o carpinteiro. Mas quando Pedro teve essa revelação do alto, e Jesus fala assim: olha, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne e nem sangue, não foi a teologia, não foi o seu título, não foi a sua experiência, não foi a sua convivência comigo que te revelou isso, mas foi o próprio Deus que estás no céu. E agora é sobre esta verdade que a igreja está edificada. E eu tenho uma palavra para o seu coração nesta noite: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas para isso nós temos que estar firmados nesta verdade. Não é sobre Pedro, é sobre Cristo. E logo após Jesus falar esta verdade, Jesus para e fala assim: olha, agora que vocês já descobriram toda esta verdade, agora que vocês já descobriram quem eu sou de fato, porque toda vez que Jesus faz uma pergunta para nós, não é para nos ensinar somente, não, mas é para criar convicções. Sabe, quando Jesus fala assim: o que queres que eu te faça? Ele já sabe o que você precisa, mas Ele quer saber se você tem fé. Quando Jesus pergunta aqui: quem eu sou para vocês? E esta pergunta que eu e você temos que fazer: quem Cristo é para nós? Porque muitas das vezes nós paramos por tão pouco, muitas das vezes nós deixamos de fazer por tão pouco. E Jesus continua ecoando esta pergunta: quem eu sou para você? Esta pergunta, ela transcende o tempo, ela é atemporal, porque ela continua valendo nos dias de hoje. E Ele continua querendo saber se você está com o coração disposto para declarar a sua fé. E seguindo essa palavra, irmãos, Jesus, depois que teve essa revelação, Jesus para e fala assim: olha, tá, agora que você já entendeu quem eu sou, agora que você já está com a sua fé estabelecida, agora que você já me conhece de fato, não apenas o que as pessoas estão dizendo, você não está mais ouvindo a voz da multidão, você agora ouve a minha voz, agora você me conhece, tá, deixa eu te falar uma coisa, agora eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer e eu vou morrer. Aí Pedro olha aquele discurso e fala assim:
Mestre, vem aqui de canto, vem. Senhor, nós acabamos de falar do seu amor aqui, nós acabamos de anunciar o Senhor como, né, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não vou deixar o Senhor morrer não. Não, você não vai para a cruz não. Jesus olha para ele e fala: apartai-vos de mim, Satanás. E aí, esta frase de Jesus me gerou mais um questionamento, mais uma dúvida. Porque, olha que interessante, irmãos. Pedro acaba de ter uma revelação do alto, dizendo que ele é o Filho do Deus vivo. E agora, logo poucos minutos depois, ele está pedindo um plano de redenção. E Jesus o repreende. Isso mostra a fragilidade que nós temos como homens. E é por isso mesmo que a igreja não tem que estar edificada em pessoas. É por isso mesmo que nós não temos que estar edificados apenas em liturgias, apenas em doutrinas. Não, é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E aqui ele fala assim: olha, apartai-vos de mim, Satanás. Agora o homem que teve uma revelação do céu está sendo repreendido pelo Senhor, está dando lugar para o diabo. Entenda que se eu e você não vigiarmos, entenda que se eu e você não darmos lugar ao Espírito Santo agir, no mesmo instante que nós somos usados aqui no altar, se nós não vigiarmos, quando nós descemos do altar, o diabo nos usa também. Nós temos que estar alertas. E agora, Jesus olha para Pedro, repreende Pedro e sai. Sabe, irmãos, eu fico meditando nesta palavra e vendo como o Senhor, Ele é misericordioso conosco. Porque muitas das vezes nós falhamos, nós caímos, pecamos, mas o Senhor, Ele continua se revelando a nós todos os dias. Sabe, Pedro, ele foi ousado, ele teve intimidade com o mestre, ele andou lado a lado. Só que ele também negou Jesus. Quantas vezes nós estamos negando o Senhor? Sabe, eu fico imaginando, se não fosse tamanha graça, o tamanho amor de Jesus por nós, o que seríamos de nós? Porque Pedro, ele teve tudo para fazer certo. Ele conhecia Jesus, ele andou com Jesus, Jesus o ensinou, teve revelação do céu, teve de perto os melhores ensinamentos. Mesmo assim, fraquejou. Sabe, Jesus, ele fala assim: eu oro para que a tua fé não desfaleça. E muitas das vezes nós estamos caminhando, e em alguns momentos queremos parar. Sabe, e esta ministração que o Senhor colocou no meu coração, ela é uma reflexão. Porque se não fosse a graça do Senhor Jesus, se não fosse o amor de Jesus por nós, nós não estaríamos aqui, irmãos. Nós não temos nada de bom para oferecer. Nós acabamos de cantar aqui, nós só tínhamos os nossos pecados para oferecer, e mesmo assim Ele se entregou por nós. Sabe, eu quero que você saia daqui convicto de quem é Cristo para você. Sabe, este argumento aqui, essa conversa que os discípulos tiveram aqui é muito tremenda, é muito profunda, porque havia dúvidas no coração deles. Havia dúvida no coração deles. E
quantas das vezes a dúvida está no meu e no seu coração? Sabe, tantas das vezes a dúvida parece que não está acontecendo nada. Mas eu vou para a igreja todo dia. Mas eu louvo. Mas eu prego e não está acontecendo nada. Isso é dúvida, meu irmão. O Senhor precisou tratar com Pedro. O Senhor precisou se revelar para ele de fato, para que ele pudesse viver o sobrenatural de Deus. Sabe, eu imagino agora o mestre sofrendo na cruz, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. A palavra do Senhor diz que Pedro, depois que Jesus ressuscitou, foi para o céu, ele se tornou um grande pastor. Sabe, a nossa trajetória não define por falhas no meio do caminho. Talvez pessoas olham para você e te apontam. Talvez pessoas olham para você e falam que você não é digno. Talvez pessoas olham para você e falam que você não merece estar no lugar que você está. Mas a graça de Jesus nos alcançou nesta noite. Jesus, ele pagou o preço na cruz do Calvário por mim e por você. E quando Pedro estava ali, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Entenda, meus irmãos, que nós não estamos firmados em pessoas. E mais para frente, Pedro ainda quebra esse paradoxo, sabe, que criou na época, de que ele era a pedra da igreja. Não, ele falou assim: não, olha, a pedra angular é Cristo. Eu sou uma pedrinha pequena, sou apenas mais uma pedra do corpo de Cristo, mas o cabeça é Cristo. Glória a Deus. Nós temos que estar, irmãos, firmados nele, edificados nele. Lê, mas o que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer que eu e você, como homens, nós somos frágeis. Se a gente não tomar cuidado, irmão, a gente cai. A palavra do Senhor é fiel e justa. E essa história aqui de Pedro, ela é muito forte por causa disso, porque Jesus se revelou a ele. Deus revelou essa verdade para ele. Ele declarou esta verdade. E logo em seguida ele estava falando aquelas coisas. E foi repreendido pelo Senhor. Sabe quem eu sou para você? Jesus está perguntando isso para nós esta noite. Muitas das vezes nós trocamos Jesus por tão pouco. Sabe, Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Entenda que os discípulos conheciam o Mestre. Entenda que os discípulos andavam com Ele. Mas nós temos que ter intimidade. Nós temos que ter intimidade com o Mestre. Sabe, conhecê-lo de fato, não apenas de falar, não apenas de, sabe, andar lado a lado, mas de contigo andar, viver com Ele. Intimidade. Sabe, eu fico imaginando Jesus olhando para Pedro e falando assim: olha, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. E aí, logo em seguida, ele tendo que repreender aquele que ele deu uma palavra de bênção. Jesus, acho que ele olhou assim e falou assim: meu Deus, tem que aprender muito comigo ainda. Porque, irmãos, viver com Jesus, ter uma vida com Jesus, é entender que, mesmo diante do medo, mesmo diante da tribulação,
mesmo diante do desemprego, mesmo diante da dificuldade. Sabe por quê? Lê, mas você fala isso porque você não estava no contexto, no tempo. Pedro teve seus motivos para negar, sei. Ele teve medo. A palavra do Senhor fala que ele estava no pátio de noite, frio, a multidão, pressão em cima dele. Você é um daqueles lá. Teve medo. Qual seria a minha e a tua reação, meu irmão? Nós temos que ser sinceros com o Senhor. Será que eu e você também não negaria? Será que nós não estamos negando Ele hoje com as nossas atitudes? Temos que ser sinceros. E ali Pedro sente medo. Só que a graça ainda está acessível para mim e para você. A graça ainda está de pé para mim e para você. Aleluia, aleluia. Eu quero já ministrar na tua vida isso, meu irmão. A cruz de Cristo nos trouxe redenção. Aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque nós estamos edificados na palavra. É sobre esta verdade que a igreja está edificada. Você pode sentir medo, você pode sentir dor, a multidão pode te apertar, te oprimir, mas se você estiver firmado em Jesus Cristo, nada vai te abalar. As portas do inferno não prevalecerão, porque o cabeça da igreja é Cristo. E é sobre esta verdade que não foi a sua teologia, não foi a sua sabedoria humana, não foi talvez a sua convivência comigo que te revelou, mas foi o próprio Deus que está no céu que te revelou esta verdade. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. A graça te alcançou nesta noite. Talvez você caiu ontem, talvez você pecou ontem, mas Jesus ele te fala assim: a porta ainda está aberta da graça e você tem liberdade para acessá-la. O sangue de Jesus já te alcançou na cruz do Calvário. E agora Pedro, aquele homem que teve medo, aquele homem que negou 3 vezes, agora ele entendeu quem ele era em Cristo. Agora ele entendeu quem ele era no Evangelho. Agora ele entendeu a missão que Jesus deixou para ele: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Agora Pedro é o novo Pedro. Agora ele se levanta com autoridade, como pastor verdadeiro. E ele começa a pregar com autoridade. Agora ele conhece o Mestre, não apenas por ouvir. Agora ele conhece dentro do seu coração. Agora ele sabe verdadeiramente quem revelou esta verdade. E agora o homem que estava com medo, agora o homem que pensava em parar tantas vezes, agora se levanta como um grande pregador do Evangelho, pregando para multidões, e numa noite converteu milhares. A sombra dele curava, porque ele entendeu que Cristo é o centro, Cristo é o cabeça da igreja. Não é sobre Pedro, não é sobre homem, é sobre quem é Cristo. E agora o homem que negou por medo de morrer, agora o homem que sentiu tanto medo, agora ele, já no fim do seu ministério, ele está para ser morto por amor do Evangelho. Meu Deus,
Quando você entende isso, e Jesus aqui, ele já fala isso. Versículo 24, irmãos, olha que tremendo isso. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Pedro agora não tem mais medo. Pedro agora ele fala: olha, eu conheço o meu mestre, eu sei quem me chamou, eu sei quem me alistou. Olha, por favor, inverte essa cruz que eu não mereço morrer como o meu mestre morreu. Agora ele fala assim: eu prefiro perder a minha vida, porque eu sei que eu estarei com o mestre no céu. A graça ainda está acesa para nós, meu irmão. A graça ainda está aqui nesta noite. Se você tiver fraco na fé, eu te convido nesta noite. Este é o momento de você acessar esta graça. Jesus Cristo já pagou na cruz do Calvário o meu e o seu pecado. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Entenda, a graça ainda está. E quando Jesus falou isso, quando Jesus falou esta revelação para Pedro, estava se cumprindo.